Olá pessoal, este é um vídeo referente à disciplina de Métodos e Análise em Ecologia, ministrada pelo professor Dr. Luiz Lopes, da Universidade Federal da Paraíba. Eu me chamo Newton e atualmente eu sou aluno de doutorado do seu professor. E hoje nós iremos abordar um assunto chamado de análise de similaridade ou análise de agrupamento, cujo objetivo vai ser representar o grau de semelhança entre um grupo de objetos. Então vamos lá, né? Muitas vezes os pesquisadores, ao estudarem a biodiversidade, eles mostram uma preocupação básica sobre quais espécies vão habitar uma determinada área. Essa foi e ela ainda é uma das principais atividades da ecologia. Tá? Com o conhecimento dessa informação, né, sabendo que espécies pertencem a algum ambiente, formulam-se outros questionamentos. Tá? Então, nós temos aqui a imagem dentro do estado da Paraíba, tá bom? Que nós temos aqui uma reserva biológica. Acho que agora no momento eu perdi. Aqui. Nós temos aqui uma região com a reserva biológica de Guaribas, tá? Mamanguape. E essa aqui é uma área muito conhecida na região, tá? E provavelmente sua fauna e flora são bastante conhecidas, não provavelmente, com certeza, né? E são frequentemente estudados pelos professores e alunos da UFPB e também de outras universidades. Assim, considera-se que a composição de espécies desta reserva, tá, ela é bem conhecida. Tendo em mãos essa lista de espécies que ocorrem no local, um pesquisador ele pode se perguntar sobre qual é a relação entre este local e outras reservas diferentes. Ou seja, né, com base na composição de espécies de guaribas, né, será que, por exemplo, uma unidade de conservação que tivesse na Caatinga do Rio Grande do Norte, ou da própria Paraíba, mas uma unidade de conservação que tivesse na Caatinga, seria mais semelhante a essa Rebio Guaribas do que, por exemplo, uma unidade de conservação em João Pessoa, como seria a Mata do Buraquinho? Ou seja, deixe-me repetir. Será que a reserva em composição de espécies, a reserva Guaribas, seria mais semelhante a uma área de Caatinga ou a uma área em João Pessoa, como a Mata do Buraquinho, Jardim Botânico, né? Provavelmente vocês vão me responder que não, a reserva de Caatinga ela é muito mais distante, ela não pertence à Mata Atlântica, né? Diferente vegetação, né? E espera-se então que por proximidade, por história comum, né, tipo de vegetação, elas são mais semelhantes, né? Rebio Guaribas e Mata do Buraquinho são mais semelhantes do que uma área na Caatinga, né? Então, como você faria para representar matematicamente esta similaridade? Tá? Então, esse é o tema da aula e consiste de uma atividade relativamente comum em estudos de diversidade, seja da zoologia, botânica, seja ecologia. E análises ambientais, quando você estiver realizando estudos de meio ambiente, frequentemente o profissional é questionado sobre a similaridade ambiental entre áreas diferentes, entre fragmentos florestais, unidades de conservação, e nós iremos mostrar uma maneira de fazer essa análise de similaridade, mas o aluno tem de ter em mente que existem maneiras diferentes de realizar esse mesmo trabalho, tá? Então, basicamente, o que a gente precisa, né? Quais são as características que nós vamos usar para medir a similaridade neste caso? Nós vamos usar as espécies, como a gente já falou. E usaremos um índice chamado índice de Bray-Curtis para descrever quantitativamente a relação de semelhança entre as áreas. Então, a partir desses índices, nós vamos construir uma matriz de distâncias. Vamos ver como é essa matriz. E, por fim, nós vamos representar graficamente os resultados. Então, vamos lá. Você receberá uma planilha
por e-mail, então todo mundo vai abrir a planilha aqui. Nós temos aqui uma estrutura geral que foi montada para mostrar como nós vamos desenvolver essa análise, tá? Então, no caso, nós temos um problema proposto. Qual é o problema proposto? Vamos lá para o problema. O nosso problema proposto, em um estudo dos fragmentos florestais de Mata Atlântica no Nordeste, as comunidades de marsupiais, por que marsupiais? Porque é um interesse meu. Você provavelmente poderia utilizar, por exemplo, a composição de flora, é muito comum você fazer isso. Provavelmente se fosse um geólogo, você utilizaria a composição de rochas de um local. Mas bem, eu tive que escolher um exemplo para vocês, escolhi aqui as comunidades de marsupiais. Então, nesse estudo da Mata Atlântica do Nordeste, essas 3 áreas foram estudadas quanto à sua composição de espécies de marsupiais, tá? Uma no Ceará, né, relativo a um brejo de altitude, tá? Outra seria uma restinga no Rio Grande do Norte, e a terceira a Mata do Buraquinho, Jardim Botânico João Pessoa, tá? Existe então a necessidade de agrupar essas 3 áreas em relação a seu grau de similaridade, a fim de estabelecer uma hipótese de relação biogeográfica. Como deveríamos proceder? Então para ilustrar aqui, para ficar menos números, menos atraente a disciplina, vamos mostrar aqui quais marsupiais você poderia se deparar, né? E de Delphis marsupialis, Micurius demerare ou Marmosa demerare, uma Marmosa murina, tá? Os monodelphis terrestres, tá? Monodelphis americana e Monodelphis doméstica, tá? São bichinhos bem bonitos e com um grande apelo de conservação, né? Mamíferos são bons modelos de estudo para quando você quer pedir auxílio financeiro, porque as pessoas tendem a achá-los bonitinhos. Bom, enfim, deixemos eles de lado. Vamos formular a questão. Qual a relação de similaridade entre as áreas com base na composição das suas comunidades de marsupiais? Tá? E, por último, quando você for fazer seu relatório, você vai me responder que fatores podem explicar as relações observadas. Então, vamos lá. Você vai abrir a sua tabela e você vai abrir também o gerador de números aleatórios. Você vai escrever seu nome, que tem um nome fictício, tá? E onde você vai ter aqui, você vai gerar esses números, tá? E aí você vai copiar essas informações, você vai colocar lá na nossa planilha de análise, tá? Tem cuidado para colar somente os valores, como sempre, para não colocar a fórmula, senão toda vez que você clicar aqui, né, ela iria mudar. Então vamos colocar aqui só valores, tá? Então nós temos aqui uma tabela com a descrição da composição de espécies junto com a abundância. Esses dados foram obtidos como? Se foi no campo e coletou. Na área 1, por exemplo, você coletou uma espécie ou um espécime, ou seja, um indivíduo de Delphis marsupialis, 13 de Marmosa demerare, 9 de Marmosa murina, 3 de Monodelphis americanas e 7 de doméstica. Na área 2, outras abundâncias, e na área 3, outras abundâncias. Tudo bem? Pronto. Agora, para calcular o índice de Bray-Curtis, a partir dessas informações, nós vamos ter que comparar par a par cada área, tá? Então, se você tem 3 áreas, você vai fazer 3 comparações. A1 com a área 2, a área 1 com a área 3 e a área 2 com a área 3. Note que é um trabalhinho um pouco repetitivo, seria fácil, né? São só 3 áreas. Agora imagine, se você tivesse 4 áreas, você teria que fazer 6 comparações. 5 áreas, 10 comparações, ou seja, é uma combinação simples, você vai lembrar aí do seu ensino médio. Quanto mais áreas eu tiver para serem agrupadas e comparadas de 2 a 2, tá? Par a par, né? Mais trabalho eu vou ter, então mais maçante vai ficar. Então nosso exemplo aqui vai contar só com 3 áreas, tá bom? Então
você colou aqui as informações e agora você vai comparar primeiro a área 1 e a área 2. Então vamos lá, como é que eu vou proceder? Eu preciso aqui repetir as informações da área 1, tá? Você vai copiar e vai colar aqui, e da área 2, tá? E agora vamos comparar essas duas áreas em relação à composição das espécies, tá? Eu preciso das diferenças e preciso das somas dessas abundâncias, tá? Só que aí tem um detalhe aqui, pessoal. O 1 menos 10, por exemplo, né? 1 menos 10, que é a diferença, me daria o quê? Menos 9. Eu não vou utilizar números negativos. Nós não vamos utilizar números negativos. Para isso, o Excel ele vai ter uma função chamada, né, você vai digitar igual ABS, que é o valor absoluto, tá? E nós vamos fazer aqui essa forma. Seria A menos B, ok? Daí você vai dar Enter. Deu 9, funcionou, porque 1 menos 10 é menos 9, só que eu quero o valor absoluto, né? Então o valor absoluto é 9. E agora eu quero saber A mais B, né? 1 mais 10. Aqui não vai dar problema com o sinal, tá? A fórmula é A mais B. Enter, ok. 1 mais 10 é 11. Vamos agora copiar essa fórmula para poupar tempo, tá? Até aqui, opa, tudo certinho. 7 menos 13 dá 6, né? Valor absoluto 6. Mesma coisa, vamos trazer para cá. Também 7 mais 13, 20. Só confirmando. A gente copiou aqui a fórmula para baixo. Então eu tenho todas as diferenças e todas as somas. Olha para cá. Eu quero a soma das diferenças e eu quero a soma dessas somas. Tá? E a relação desses dois valores vai me dar uma medida que eu vou chamar de medida de diferença, ou uma medida, pessoal, de dissimilaridade. Dissimilaridade, não confunda com similaridade, é o oposto, tá? A minha dissimilaridade vai ser a soma das diferenças dividido pela soma das somas, tá? Aqui já tem a fórmula, que é D15 dividido por E15, essas duas células. Então é 21 dividido por 43, tá? Vou fazer aqui para vocês verem como eu estou falando a verdade. 21 dividido por 43 vai me dar 49%. Eu coloquei aqui para ser em porcentagem, mas pode colocar para ser em decimal. Vamos deixar. Então, o que quer dizer que a minha dissimilaridade ela é de 49%? Né? A dissimilaridade ela tem uma contrapartida, porque a similaridade e a dissimilaridade elas vão de 0 a 1, ou seja, de 0 a 100%. Então, se eu tenho 49% de similaridade, quer dizer que o complemento para 1, ou seja, 1 menos 49% é 51% de similaridade. Tá bom? E aqui nós vamos trabalhar com as similaridades. E aí eu vou repetir, agora nós vamos repetir para as outras comparações. Por exemplo, agora é a área 1 com a área 3. Área 1, copia, cola. Área 3, copia, cola. Tá? Diferenças, tá? Lembra do valor absoluto, tá? 1 menos... Desculpa, pessoal. Só um errinho aqui, tá? Nós vamos ter lá 1 menos 13, certo? 12, valor absoluto. Vou copiar a fórmula até embaixo, tá? Note que eu já deixei preparado aqui para realizar a soma, né? Então aqui, ó, é a soma desses. E aqui também vai ser a soma das diferenças, já está preparado aqui. Então, 1 mais 13 é 14, não é isso? Então vamos lá. 1 mais 13, 14. Arrasta a fórmula de novo para baixo. Tá. Então, 32 dividido por 47, ou seja,
a razão entre a soma das diferenças com a soma das somas, né? Vai dar uma diferença de 68%. Tá? E uma similaridade, que é 1 menos, né? 32%. Tá? E agora vamos fazer a última comparação, que seria da área 2 com a área 3. Tá? Nós vamos copiar os valores, vamos colar aqui. Né? Então vamos repetir a fórmula. 10 menos 13. Vamos arrastar. Arrastou. Vamos fazer a soma. Arrastou. E temos aqui a soma das diferenças e a soma das somas. Tá? E a similaridade de 59%, tá? Que é 1 menos 41%, que é a razão desses dois. Então vamos lá. Então vou montar agora uma tabelinha chamada tabela de distâncias, ou tabela de distância par a par. Vamos chamar só de tabela de distâncias agora. Tá? Onde eu vou comparar cada área em relação à sua similaridade. Então vamos lá. A área 1, eu coloquei aqui A1, com a área 1, ou seja, com ela mesma, ela tem 100% de similaridade, concorda? A área 2 com a área 1, a gente fez, e ela tem uma similaridade de 51%. Eu vou colocar aí, 51%. Ok? No caso, aqui ele está indo para decimal. Você pode, lembre, você pode representar como decimal ou com porcentagem. Vamos colocar com porcentagem. Tá? Agora, a área 3 com a área 1, tá? Deu 32% de similaridade. E a área 2 com a área 3, a gente viu lá, foi 59%. Então, baseado nesses dados aqui, pessoal, qual as áreas, né, com base na composição das espécies de marsupiais, quais as áreas são mais semelhantes? Você vai procurar aqui nessa tabela, o maior valor é 59%. Tá? Vou colocar aqui em negrito. 59%. E é entre a área 3 e a área 2. Tá? O segundo maior valor de similaridade é a área 1 e a área 2. Também são muito semelhantes, pessoal. Tem 51%. Né? E as que mais se diferenciam, né? A área 3 com a área 1 tem só 32% de similaridade. Resumindo aqui, o que eu vou ter? Que a área 2 e a área 3 são mais semelhantes entre si do que são com a área 1. Tá? E como eu representaria isso graficamente? Aqui no Excel a gente vai parar aqui, nessa matriz de distância. Tá? Você fazer essa representação aqui já está bom. Né? O pesquisador, a outra pessoa que for ler isso aqui, ele já consegue perceber qual é a relação entre as áreas. Mas se você quiser representar graficamente, a gente vai usar outro programa. Nós vamos utilizar o R, tá? Para fazer isso. Mas tem outros programas que podem construir essa representação gráfica. E a representação gráfica é em forma de dendrograma, né? Dendrograma, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir agora o R e vocês vão ter o script também que eu vou enviar, né? Eu vou colocar aqui novo script, mas eu vou enviar o script para vocês. Ele já está no Word, para a gente ajustar a visibilidade dele. Por exemplo, a letra está pequenininha, vamos aumentar, né? Olá, hoje iremos calcular, blá blá blá. Deixa eu colocar logo isso no R. Tá? Colei, né? Então, como o professor Luiz sempre fala, o que tem o jogo da velha é comentário, né? Então, temos que hoje iremos calcular a similaridade entre diferentes áreas com base na composição de espécie de cada uma delas. Primeiro nós vamos abrir o R, ok? O R está aberto. Em seguida, nós vamos precisar obter um pacote, tá? Então, você vai na guia pacotes e a opção instalar pacotes. Então, olha bem aqui, tem uma guia aqui chamada pacotes. Você vai instalar pacotes.
o programa vai te perguntar qual o caminho que a gente vai utilizar para instalar, ou seja, o servidor. Procura o servidor do Brasil, tá? Aí você dá OK. E ele vai abrir aqui uma lista de pacotes para a gente poder baixar. Então, logo mais, vamos, pronto. Então essa é a maneira de você instalar pacotes no R, né? Então você procura aqui o nome do pacote que você quer. O nome do pacote que a gente vai trabalhar é o Vegan, né? Eu já instalei ele no meu computador, né? Caso você selecionaria o nome do programa, do pacote, e daria OK, ele faz a instalação, né? Então tá aqui o nome do pacote, tá? O nome desse pacote é Vegan. Você vai encontrar ele com letra minúscula lá naquela lista, tá? Clica em OK depois de selecionar o Vegan. Esse é um pacote com inúmeras funções de análise em ecologia, tá? E provavelmente ele é um dos mais usados no mundo. Então, tendo instalado, vamos copiar os dados do clipboard a partir do Excel. Então vamos selecionar os dados e dê Ctrl C. Então vamos lá para a nossa planilha que a gente está trabalhando, tá? Nós vamos copiar aqui, ó, as áreas, tá? E as abundâncias. Ah, só um minuto, pessoal. Tem um adendo aqui para fazer para vocês. Nós vamos utilizar uma função chamada transpor aqui no Excel. Onde você copia isso e aí você transpõe. Você vai colocar aqui colar. E aí você vai colar transpondo, tá? Tá do lado aqui de colar somente valores. Por que que eu estou fazendo isso? Bom, pessoal, esse pacote ele vai ler, né, as linhas como áreas, tá? E ele vai ler as colunas como espécies. Então, como a nossa tabela estava invertida, a gente teve que trocar aqui, né? Então eu já transpus, coloquei aqui. Agora eu vou copiar o nome das espécies com as suas abundâncias. E agora está no meu clipboard, tá? Veja que eu não selecionei área 1, área 2 e área 3. Eu vou mostrar por quê. Tá? Então a gente veio para o R e já está copiado. Qual é o comando que eu tenho que utilizar, né? Eu vou utilizar primeiro, vou dar Ctrl R no Library Vegan, ele vai carregar o Vegan, tá bom? E nós vamos criar um objeto chamado Bray, tá? Então a gente vai dizer R, lê a minha tabela que está no clipboard, tá? E aí a gente vai conferir se os dados foram copiados corretamente para esse objeto chamado Bray. Então vamos ver lá, né? Library Vegan, ele fez Ctrl R para criar o objeto Bray, copiando do clipboard e abrir. Vamos conferir aqui o que ele copiou. Sim, ele copiou. As colunas são espécies e as linhas são as áreas, tá? Agora nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos deixar a tabela um pouco mais explicada, assim, um pouco melhor. Nós vamos dizer para o R colocar nome nas linhas, tá? Então eu vou dizer row names, né? Nome de linhas do meu objeto Bray que foi criado. E aí eu vou dizer que a linha 1 é a área 1, a linha 2 é a área 2 e a linha 3 é a área 3. Só para ficar melhor, né? E depois vou conferir de novo. Então, vamos lá. Row names, Bray. Conferindo Bray. Pronto, agora já apareceu aqui o nome das áreas, tá? Então, nós vamos agora criar, nós vamos fazer os cálculos dos valores do índice de Bray-Curtis, tá? E aqui vai ser bem mais rápido, né? Que para você criar aquela matriz de comparação par a par, né? Esses valores de similaridade, você vai fazer uma linha de comando aqui, né? Você vai criar um objeto chamado distâncias e você vai usar um comando do pacote Vegan, vegdist, tá? Então para criar esse objeto de distâncias, vegdist, utilizando os dados do teu objeto Bray e utilizando o método de Bray-Curtis, tá? Vou dar uma coincidência aqui com os nomes. Então você vai dar Ctrl R nisso, você vai dar o Ctrl R de novo no distância para você ver qual foram os valores que foram gerados, tá? Então vamos lá, distâncias, Ctrl R, distâncias, criei o objeto e tá aqui os valores
breakers que ele calculou. Nós vamos utilizar agora, pessoal, né, um comando utilizado hclust, tá? Ele usa como objeto a matriz de dissimilaridade. Assim a gente não vai precisar transformar para o índice de similaridade, ou seja, subtrair de 1, como nós fizemos no Excel. Lembra que a gente calculava a dissimilaridade e depois pegava e subtraía de 1 para calcular a similaridade? Pois é, vocês não vão precisar fazer isso, né? Vocês vão fazer direto e ele já vai montar um dendrograma de similaridade com base nas dissimilaridades. É confuso, mas não é confuso, né? Então ele vai usar esses valores de dissimilaridade e vai montar um dendrograma, uma representação gráfica da relação de similaridade. E lembra aqui, tem que dar a mesma coisa que a gente observou na nossa tabela, né? Lembrando que a área 2 e a área 3 são mais semelhantes do que entre a área 1, tá? A área 1 é a mais diferente, né? E a área 2 e a área 3 são mais semelhantes. Então vamos dar esse comando aqui, dendro hclust distâncias, né? E mandar ele plotar o gráfico. Vamos lá ver como é que fica. Ctrl R no dendro, né? E plotar o dendrograma. E o que a gente tem? A gente tem que a área 2 e a área 3 são mais semelhantes entre si do que a área 1. Foi isso que a gente previu no Excel, né? Vou copiar aqui, vou colar lá no Excel de lado da tabelinha. Tá aqui a tabela. Que é que eu tô vendo aqui? Que a área 2 e a área 3 são mais semelhantes, a mesma informação está aqui, tá? E a área 1, ela tá por fora desse grupo formado dessas duas áreas, né? No caso, que a gente teria é que do nosso problema proposto, né? A área 1 no Ceará, ela é mais dessemelhante, né? E a área 2 e a área 3 são mais semelhantes entre si. E caso tivesse sido esse resultado que você tinha observado, seria me responder agora: que fatores podem explicar, né, essas relações observadas? Ou seja, você vai me dizer, né, quais são as relações de similaridade entre as três áreas. Você vai gerar os números e você vai me explicar que fatores poderiam explicar as relações observadas. Tá bom? E aí você vai construir o seu relatório com base no script. Primeiro vai fazer no Excel, tá? Vai gerar o número aleatório, vai jogar no Excel, vai fazer o cálculo de 1 por 1, comparando par a par de áreas, né? Constrói a matriz de distâncias, né? E observa que áreas são mais próximas à outra. Quando for passar para o R para confirmar e realizar no R a mesma análise, só que de maneira mais rápida, lembra que você vai transpor, tá? Vou apagar aqui, porque vou copiar aqui e você vai colar transpondo, pois o R vai ler as áreas como as linhas, tá? E aqui nessa tabelinha as áreas são as colunas. Então você vai selecionar isso tudo, Ctrl C, pede para o R ler o clipboard, né? Clipboard, faz todos os passo a passos aqui que estão explícitos no script que eu passei e depois vai resultar num dendrograma mostrando as áreas. Esse é o famoso dendrograma. Parece uma árvore, tá? Ou uma raiz, como eu já acho mais parecido. E pronto. Essa é a atividade da aula de vocês. Obrigado pela paciência. Um abraço.